está colocada em dúvida, está colocada numa situação, digamos que um pouco problemática. O que é a família que nós encontramos? A Constituição referia, na sequência do que ainda em 1988 se encontrava, aquilo que nós podemos dizer a família base, um conceito sociológico que se desenvolvera a propósito desta categoria. Mas tem havido uma evolução. Esta evolução pode-se dizer que é uma evolução geral, mas é uma evolução particularmente sentida no Brasil. Particularmente sentida no Brasil. E, a certa altura, já perguntamos, mas, afinal de contas, qual é a base da família que nós devemos ter em conta? A base da família será o sexo? Será a afetividade? Aparecem conceitos vagos na sua utilização em relação à família que tornam muito difícil perceber o que é que se está entendendo hoje. E, todavia, não é isso que está na Constituição. Porque quando a Constituição diz a família base da sociedade, está a ter uma ideia diferente daquelas que temos defendido, quando, por exemplo, se diz que 3 pessoas que têm relações sociais, sexuais entre si, constituem uma família. Não é isto, com certeza, que está na Constituição. Tenho dificuldade em entender como se pode chegar a essas conclusões. Depois temos o Código Civil. O Código Civil regula matéria familiar, como era da sua competência. E vai regular esta matéria em vários capítulos, em vários aspectos, mas interessa-nos muito particularmente os artigos 1596 e seguintes, num capítulo intitulado da filiação. E, portanto, será esse que será o objeto particular da nossa atenção. E eu chamo a atenção para uma coisa, que é aquilo que se chama no Brasil o diálogo das fontes, e que já conversei alguns dias aqui sobre isso, sobre o que seria o diálogo das fontes. O diálogo das fontes é uma pura imagem, e acho que o direito não deve trabalhar com imagens, deve trabalhar com conceitos precisos. E o conceito preciso que deveria haver é o conceito da unidade da ordem jurídica, ainda que a ordem jurídica seja, como toda a ordem, constituída por uma pluralidade de elementos, essa pluralidade de elementos vai depois inserir-se dentro de uma unidade. Mas porquê que este problema é particularmente sentido no Brasil? Por uma seriação relativamente infeliz na sua conclusão, digamos assim. Aparece a Constituição de 1988, muito bem, a Constituição com um determinado espírito. Depois aparece o Código do Consumidor, muito bem, porque projeta para a vida privada, digamos assim, alguns princípios fundamentais da Constituição. Portanto, o Código do Consumidor brasileiro não é apenas o primeiro Código do Consumidor do mundo, que eu saiba, mas, ainda por cima, é o código que influencia todo o direito privado por inserir os princípios da Constituição. Portanto, é muito mais do que um Código do Consumidor. E depois aparece o Código Civil de 2002. E o Código Civil de 2002, que deveria ser, portanto, um outro passo, uma outra manifestação importantíssima na sequência da Constituição, baseia-se no projeto de 1988.
1975. 1965, sob outra Constituição, sob um espírito muito diferente daquele que foi depois do espírito da Constituição, de modo que nós temos que fazer um jogo muito complexo entre fontes que são descoordenadas entre si. Como sabem, o Código Civil foi aprovado com pequenas, muito pequenas alterações, sem qualquer aspecto da reforma de espírito fundamental que devia presidir. Ora bem, é essa situação de descoordenação das fontes que provoca a necessidade de as conjugar a dificuldade particular. E é por isso que se fala do diálogo das fontes, mas que eu prefiro falar na unidade da ordem civil. Ora bem, nós estamos entrando, portanto, numa era da biotecnologia, se quisermos dizer assim, vai trazer um novo mundo. A nós interessa-nos o que respeita à procriação e a utilização, suponho que no Brasil se diz gametas, não é verdade? Em Portugal diz-se gametas, portanto não... Portanto, não se impressionem, eu vou dizer gametas, como é difícil estar a mudar por enquanto. O que é que temos? A utilização e a fecundação que pode prescindir do ato sexual.